Olá, meus queridos e amados irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro. Estamos dando início, então, novamente ao tempo comum. Que alegria em tê-los aqui conosco para, neste 2026, refletirmos juntos o Santo Evangelho. E eu convido a todos neste dia para refletir o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 1, versículos de 14 a 20. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é sempre para nós uma grande alegria tê-los aqui conosco, ouvindo, vendo e compartilhando estes nossos vídeos, de maneira especial neste ano que se inicia. O texto de hoje nos apresenta um cenário, percebam, desde o início, quando o texto vai dizer que João Batista havia sido preso e o Senhor então caminhava. Perceba que a sua missão continuou mesmo após a prisão de João. Mas qual foi o propósito? Que o Senhor passava por este lugar onde o texto descreve uma beira de mar, e então ele faz um convite. Num primeiro momento, ele convida Simão e André, e logo em seguida convida também Tiago e João. Mas prontamente, essas pessoas já, ao perceber, ao sentir em seus corações este fogo abrasador que até nos dias atuais nos toca, nos chama, eles já deram o seu sim. Em um determinado momento do texto, nós percebemos que os primeiros, Simão e André, lançavam as redes. Ao contrário de Tiago e João, eles consertavam as redes. Então nós podemos entender neste texto que as redes, elas eram algo que os limitava, que os prendia. Assim como talvez nós, assim como um dia foi comigo, assim como talvez hoje pode estar sendo com você. Qual é a rede da sua vida que ainda tem te prendido, que ainda tem te limitado para que você não tenha, assim como esses discípulos, dado o seu sim para o trabalho do Senhor? Independente qual tenha sido o convite que você já recebeu, talvez você possa ser um excelente músico, talvez você possa ser um excelente leitor, ou talvez você também seja aquela pessoa que organiza de maneira excelente as coisas e assim pode contribuir também na sua comunidade. Então, que neste ano que se inicia, neste 2026,
você possa, assim como estes discípulos do Senhor, deixar as suas redes para trás, deixar o homem velho para trás e aceitar o chamado do Senhor que todos os dias toca em seu coração, na sua mente. Você sabe, o Senhor já te chamou mais de uma vez, mas as tuas redes ainda têm te limitado. Mas que você tenha a consciência, meu querido irmão, minha querida irmã, que o trabalho para o Senhor, deixar o homem velho, não é um trabalho fácil. Você enfrentará dificuldades, você enfrentará turbulências. Assim como o texto descreve no início que João havia sido preso. Também nós temos exemplos próximos de nós. Quantas pessoas que estavam com terço na mão, com Bíblia na mão, mas assim como na época de Jesus, por incomodarem o rei, por incomodarem os mestres da lei, até os dias atuais permanecem presos. Mas aquelas pessoas apenas estavam rezando por um propósito. Então que você possa sim, através dessas santas palavras, abandonar suas redes e neste ano que se inicia, dar o seu sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu te seguirei. E assim como vai dizer em uma bela oração transformada em canção do Frei Gilson, segue além, terás um caminho difícil demais, terás tempestades que te assustarão, mas o melhor de Deus virá. O Senhor tem planos muito maiores do que aqueles que estão na sua mente, do que você tem no seu coração. Basta você deixar para trás o homem velho, deixar para trás as redes que ainda te aprisionam. Tenham todos uma excelente e abençoada semana, um excelente e abençoado ano de 2026. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.